Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, o quão certo você está de que os pensamentos se formando em sua mente são realmente seus? Essa pergunta não é apenas filosófica. Ela toca no coração de uma verdade que foi escondida da humanidade por milênios. Em 1945, camponeses egípcios tropeçaram em algo extraordinário enquanto cavavam próximo à cidade de Nag Hammadi. Eles não imaginavam que estavam prestes a desenterrar um dos segredos mais profundos sobre a natureza da realidade humana. 13 códices encadernados em couro, enterrados em jarros de barro, aguardavam silenciosamente há mais de 16 séculos, esperando pelo momento certo para ressurgir. Estes não eram simples livros antigos, eram textos gnósticos, suprimidos que revelavam algo profundamente perturbador sobre a consciência humana, algo que as instituições de poder tentaram apagar completamente da história. E o que esses escritos antigos revelam? Que entidades chamadas arcontes não nos controlam através da força ou do medo. Eles desenvolveram algo muito mais sofisticado, muito mais insidioso, a habilidade de manipular nossos pensamentos em sua própria origem. Pense nisso por um momento, aquele desejo repentino por algo que você realmente não precisa, a dúvida que paralisa você justamente quando está prestes a realizar seus sonhos, até mesmo aquela voz interior que sussurra: "Isso é loucura", enquanto você ouve estas palavras. E se tudo isso não fossem apenas disparos neurais aleatórios, mas implantes mentais cuidadosamente orquestrados? Se você sente que este conhecimento ressoa com algo profundo em sua alma, inscreva-se neste canal para continuar sua jornada de despertar, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além do que a maioria das pessoas está preparada para ouvir. Os gnósticos compreenderam algo fundamental: nosso poder criativo, nossa capacidade de moldar a realidade através da intenção focada, foi sequestrado e redirecionado. Nos tornamos arquitetos involuntários de nossa própria prisão invisível, acreditando que somos livres enquanto nossa energia mental é colhida para propósitos que nunca consentimos. Agora, imagine isto. Dezembro de 1945, próximo à cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito. Um fazendeiro chamado Muhammad al-Saman está cavando em busca de fertilizante quando sua pá atinge algo sólido. O que ele desenterra é um grande jarro de barro, selado e enterrado sob séculos de areia do deserto. Dentro dele, envoltos em encadernações de couro, estão 13 códices de papiro contendo 52 textos separados, escritos que haviam sido escondidos do mundo por mais de 1.600 anos. Esta não foi apenas uma descoberta arqueológica, foi a ressurreição de um conhecimento proibido que instituições poderosas tentaram apagar completamente da história. E o momento dessa descoberta parece quase profético. Justo quando a humanidade estava entrando na era atômica, com novos poderes para remodelar a própria realidade, estes textos antigos emergiram para nos advertir sobre forças que vinham remodelando nossa realidade o tempo todo. Esses textos, agora conhecidos como a Biblioteca de Nag Hammadi, revelaram algo extraordinário, uma versão completamente diferente da realidade do que aquela que nos foi ensinada. Enquanto o cristianismo tradicional falava de salvação através da fé e obediência à autoridade da Igreja, estes escritos gnósticos descreviam algo muito mais radical. Um engano cósmico tão vasto que a maior parte da humanidade permanece completamente inconsciente de que está vivendo dentro dele. O que estes textos descrevem não é uma guerra travada com exércitos ou armas, é uma guerra travada pela consciência humana, uma batalha silenciosa projetada para nos separar de nossa verdadeira natureza divina e nos aprisionar em ciclos de confusão, medo e amnésia espiritual. O inimigo nesta guerra não é carne e sangue, mas entidades que existem além do limiar da percepção humana comum. No centro deste drama cósmico está uma figura que os gnósticos chamavam de demiurgo,
que literalmente significa artesão ou criador em grego. Mas este não é o Criador benevolente que nos ensinaram a adorar. De acordo com estes textos, o demiurgo é um deus falso, um arquiteto cego que genuinamente acredita ser a divindade suprema, enquanto permanece completamente ignorante da verdadeira fonte divina que existe além de seu reino limitado. A história de como este engano cósmico começou é como a tragédia definitiva. Sofia, cujo nome significa sabedoria, era uma das mais elevadas emanações divinas, um ser de pura luz e conhecimento existindo no pleroma, o reino da plenitude divina. Mas Sofia tomou uma decisão fatídica. Ela tentou criar sem seu consorte divino, agindo sozinha em um momento de desejo apaixonado de trazer nova vida à existência. O que emergiu deste ato solitário de criação foi algo monstruoso. Yaldabaoth, descrito nos textos como tendo o rosto de um leão, o corpo de uma serpente e olhos que lampejam com relâmpagos. Esta entidade, nascida de essência divina, mas carente de sabedoria divina, imediatamente se declarou o único Deus verdadeiro. Eu sou Deus, ele proclamou, e não há outro além de mim. Uma declaração que revelou tanto seu poder quanto sua profunda ignorância do verdadeiro reino divino, além de sua percepção. E aqui está algo que vai fazer você repensar tudo o que conhece sobre realidade espiritual. Yaldabaoth não parou na autodivinização. Ele começou a criar toda uma hierarquia de entidades subordinadas para ajudá-lo a governar o reino que estava construindo. Estas se tornaram conhecidas como os arcontes, uma palavra que vem do grego archon, significando governar ou comandar. Mas aqui está o que torna isso verdadeiramente arrepiante. Os gnósticos entenderam que estes não eram governantes, nobres ou guardiões benevolentes. Eles eram parasitas cósmicos, entidades que se sustentavam alimentando-se da confusão humana, do medo e da ignorância espiritual. A estrutura que Yaldabaoth criou era incrivelmente sistemática. 12 arcontes primários, cada um alinhado com os signos do zodíaco, governando os padrões mais amplos da experiência humana. 7 arcontes planetários correspondendo aos planetas clássicos, controlando as influências mais imediatas sobre a consciência humana. E abaixo deles, 365 arcontes menores, um para cada dia do ano, assegurando que os seres humanos estariam sujeitos à sua influência a cada momento de sua existência. Isso cria o que os textos descrevem como uma vasta máquina cósmica, um tipo de prisão espiritual projetada para aprisionar almas humanas em ciclos infindáveis de tempo, ilusão e controle. Cada dia, cada mês, cada ano se torna parte de um sistema elaborado, projetado para nos manter distraídos de nossa verdadeira natureza divina e focados no reino material que os arcontes podem manipular. Mas o que torna os arcontes verdadeiramente insidiosos é isto: eles não precisam controlar o mundo externo se puderem controlar o mundo interno da consciência humana. Eles operam através do que podemos chamar de infiltração psíquica, implantando pensamentos, emoções e desejos que parecem completamente naturais para nós, mas na verdade servem à agenda deles de nos manter espiritualmente adormecidos. Pensem como isso se conecta ao que exploramos anteriormente sobre pensamentos que podem não ser verdadeiramente nossos. Os textos gnósticos fornecem uma estrutura para entender exatamente de onde esses pensamentos estranhos podem estar vindo, e por que eles consistentemente nos afastam da paz interior e do despertar espiritual. As autoridades da Igreja cristã primitiva reconheceram imediatamente o quão perigoso este conhecimento era para seu crescente poder institucional. Se as pessoas entendessem que o Deus exigindo sua obediência poderia na verdade ser uma divindade falsa, se elas percebessem que carregavam uma centelha divina dentro de si mesmas que não precisava de nenhum intermediário,
Toda a estrutura de autoridade religiosa desmoronaria. Então eles fizeram o que instituições poderosas sempre fazem quando confrontadas com verdades inconvenientes. Declararam isso herético. Bibliotecas foram queimadas, professores foram silenciados, as comunidades gnósticas foram sistematicamente destruídas, seus textos escondidos ou destruídos, exceto por aqueles poucos preciosos que foram enterrados no deserto egípcio, esperando 16 séculos pelo momento certo para ressurgir. Este padrão de suprimir conhecimento transformador continua até hoje. É por isso que compartilho os insights mais sensíveis através de meios que vão além das plataformas públicas. O que a biblioteca de Nag Hammadi revela é que a batalha pela consciência humana é muito mais antiga e sofisticada do que a maioria das pessoas imagina. Os arcontes tiveram milênios para aperfeiçoar seus métodos de controle e descobriram algo crucial. A prisão mais eficaz é aquela onde os prisioneiros nem mesmo percebem que estão aprisionados. É aqui que o verdadeiro gênio do controle arcôntico se revela. Quando você está preso em uma prisão com paredes que não pode ver, como saberia sequer procurar pela saída? Este é o gênio da manipulação arcôntica. Ela opera no próprio reino da consciência, onde as fronteiras entre seus pensamentos autênticos e suas sugestões manufaturadas se dissolvem em indistinguibilidade. A neurociência moderna finalmente alcançou o que os textos gnósticos revelaram séculos atrás. A percepção literalmente molda a realidade. Quando você muda a lente através da qual vê o mundo, o próprio mundo se transforma. Os arcontes entenderam este princípio fundamental muito antes de nossa tecnologia de imagem cerebral poder mapear vias neurais. Eles reconhecem que controlar a percepção significa controlar a experiência, e controlar a experiência significa controlar a pessoa. Imagine-se em pé em uma biblioteca perfeitamente silenciosa, absorto na leitura, quando de repente um sussurro fraco passa por seu ouvido. Você se vira, mas não há ninguém lá. Aquele sussurro não veio de fora. Ele emergiu de dentro do próprio campo da consciência. É assim que a interferência psíquica opera, não como uma invasão estrangeira, mas como uma distorção energética que parece natural, até familiar. Os arcontes dominaram a arte da mímica. Eles não se anunciam com vozes retumbantes ou visões dramáticas. Em vez disso, eles deslizam suas sugestões para dentro do fluxo do seu diálogo interior tão perfeitamente que você confunde a voz deles com a sua própria. Aquela onda repentina de autodúvida antes de você assumir um risco, o sentimento esmagador de inadequação que surge justo quando você está ganhando confiança, aqueles pensamentos intrusivos dizendo que você não é inteligente o suficiente, atraente o suficiente ou digno o suficiente. De onde exatamente estes vêm? Pense na última vez que você experimentou um desses momentos. Você provavelmente estava se sentindo bem, talvez até poderoso, quando de repente este pensamento negativo apareceu aparentemente do nada. Ele pareceu seu pensamento, carregava sua assinatura mental, usava seu vocabulário interno. Mas será que realmente se originou do seu eu autêntico? Ou era algo mais vestindo suas roupas mentais? Os arcontes operam através de frequências específicas de medo, cada uma projetada para baixar a vibração humana e criar o que podemos chamar de assinaturas emocionais. Quando você está vibrando nessas frequências mais baixas, sua consciência se torna mais porosa, mais suscetível à influência. É como sintonizar um rádio. Certos estados emocionais sintonizam você diretamente na estação de transmissão deles. Eles identificaram as principais portas emocionais que lhes concedem acesso: raiva, inveja, culpa e vergonha. Observe como o tempo gasto mergulhando nesses estados parece gerar mais do mesmo. A raiva gera mais raiva. A culpa multiplica a culpa. Isso não é acidental. Essas emoções criam ciclos de feedback que mantêm as portas da consciência abertas.
mas sua operação mais sofisticada visa a própria mente coletiva. Em vez de manipular indivíduos um por um, eles moldam culturas inteiras, sistemas e estruturas de crenças tão sutilmente que as pessoas acreditam estar fazendo escolhas livres enquanto caminham exatamente para onde os arcontes querem que vão. É como ser um peixe que pensa estar escolhendo sua direção enquanto nada em uma corrente que o carrega rio abaixo. Considere o fenômeno da busca interminável que define a vida moderna. Bilhões de pessoas acordam todos os dias, consumidas pela necessidade de adquirir, alcançar e acumular. Elas perseguem a felicidade através de compras, validação através de conquistas, realização através de relacionamentos, sempre buscando satisfação lá fora, na próxima atualização, promoção ou experiência. Mas aqui está a pergunta que vai ao cerne da questão. Esta fome é natural ou foi programada? Observe como isso funciona na prática. Você compra algo que desejava e, por um breve momento, sente-se satisfeito. Mas então, quase imediatamente, essa satisfação desaparece e a fome retorna, agora focada no próximo objeto, no próximo objetivo, na próxima dose. Este não é o ritmo natural do desejo humano. É a assinatura de uma programação artificial projetada para mantê-lo perpetuamente alcançando para fora, em vez de olhar para dentro, onde seu verdadeiro poder reside. A estratégia arcôntica de distração opera como o direcionamento equivocado de um mágico mestre. Mantenha a humanidade dispersa através de ruído interminável, conflitos manufaturados e desejos que nunca podem ser verdadeiramente satisfeitos. Quando as pessoas estão exaustas, divididas e superestimuladas, elas se tornam notavelmente fáceis de guiar. Mais importante ainda, elas se tornam fáceis de alimentar, porque é isso que os arcontes fundamentalmente são: parasitas energéticos. Eles colhem as frequências específicas que os humanos irradiam quando espiralam em medo, vergonha, raiva ou desespero. Esses estados emocionais geram um tipo de nutrição psíquica que sustenta sua existência. Quanto mais humanos eles podem manter presos nesses estados vibracionais mais baixos, mais abundante se torna seu suprimento de alimento. Mas aqui está a armadilha dentro da armadilha, a camada mais insidiosa de sua operação. Eles querem que lutemos contra sombras enquanto nunca questionamos a própria prisão. Eles nos mantêm focados em política, identidades, posses e conflitos superficiais. Qualquer coisa que nos impeça de voltar nossa atenção para dentro para descobrir nossa verdadeira natureza. Enquanto estivermos discutindo sobre qual partido político está certo, qual estilo de vida é superior ou qual sistema de crenças é correto, não estamos examinando as suposições fundamentais que criam todo o tabuleiro do jogo. Seu ataque mais devastador não visa apenas nossos pensamentos, mas nosso próprio senso de identidade. Eles trabalham incansavelmente para nos manter duvidando de nosso valor, comparando-nos com outros e sempre olhando para fora em busca de validação, significado e poder, porque eles sabem algo que a maioria dos humanos esqueceu. Dentro de cada pessoa reside uma centelha de divindade genuína, uma conexão com a consciência fonte que, uma vez desperta, torna sua manipulação impossível. É por isso que os textos gnósticos colocaram tanta ênfase na gnose, conhecimento experiencial direto de sua natureza divina. Quando você verdadeiramente sabe quem você é, quando reconhece a consciência eterna que anima sua forma temporária, os arcontes perdem seu controle. Seus sussurros se tornam obviamente estrangeiros. Suas sugestões perdem seu poder persuasivo. Todo o sistema de controle deles desmorona diante do autoconhecimento autêntico. A prisão invisível só funciona enquanto os prisioneiros não percebem que estão aprisionados. Mas uma vez que você vê as barras, uma vez que entende os mecanismos de controle, a porta começa a se abrir. E é exatamente isso que vamos explorar agora.
como reconhecer essas influências em tempo real e reclamar a soberania de sua própria consciência. Imagine isto. Você está caminhando através do que pensa ser um campo aberto, mas na verdade está dentro do labirinto mais sofisticado do mundo. As paredes são invisíveis, feitas não de pedra ou cerca viva, mas do próprio tempo. Cada caminho que você pensa estar escolhendo livremente leva exatamente para onde os arquitetos pretendiam. Esta é a prisão temporal sobre a qual os gnósticos nos alertaram, onde os arcontes não apenas influenciam mentes individuais, mas dobram o próprio fluxo da história em padrões repetitivos que colhem energia humana em escala massiva. Olhe para o ciclo se desenrolando ao nosso redor. Civilizações surgem com esperança e inovação, depois colapsam sob o peso da corrupção e divisão. Guerras irrompem sobre os mesmos conflitos fundamentais: recursos, ideologia, território, apenas com bandeiras e armas diferentes. Bolhas econômicas inflam e estouram com regularidade previsível, cada vez pegando milhões desprevenidos, apesar dos padrões óbvios. Os textos gnósticos descrevem isso como o domínio dos arcontes sobre Cronos, o tempo linear, que eles manipulam como um editor de filme, montando cenas para criar uma narrativa desejada. O apócrifo de João revela algo arrepiante sobre seus métodos. Eles lançaram um feitiço sobre os olhos de Adão e Eva para que não percebessem sua nudez. Isso não é apenas sobre a história bíblica. Está descrevendo como os arcontes criam aparências falsas que nos impedem de ver nossa verdadeira situação. Eles são mestres da ilusão, não da criação. Eles não podem fazer algo do nada, mas podem torcer a verdade existente em formas irreconhecíveis. Considere como isso se manifesta em nossa busca espiritual. Ao longo de milhares de anos, toda a tradição mística autêntica foi sistematicamente infiltrada e corrompida. Textos antigos são traduzidos com passagens-chave alteradas ou removidas inteiramente. Símbolos sagrados são invertidos. O pentagrama virado de cabeça para baixo, a suástica roubada e pervertida, a cruz transformada de um símbolo de transcendência em um de sofrimento e culpa. Escolas de mistério que uma vez ensinavam conexão divina direta se tornam instituições hierárquicas, exigindo obediência a intermediários humanos. O padrão é sempre o mesmo. Pegue algo que conecta as pessoas à sua centelha divina interior e torça-o em algo que as torna dependentes de autoridade externa. O cristianismo original, com sua ênfase no reino dos céus interior, se torna uma religião de pecado e salvação através de sacerdotes. O ensinamento budista do despertar interior é empacotado em rituais infinitos e devoções a estátuas. Até mesmo a espiritualidade moderna cai na armadilha. Práticas antigas são comercializadas em workshops de fim de semana. Meditação se torna um aplicativo ao qual você se inscreve, e yoga se transforma de uma ciência espiritual completa em uma tendência de fitness. Esta corrupção é estratégica além de qualquer medida. A maneira mais rápida de manter alguém adormecido não é negar-lhe comida espiritual inteiramente. É dar-lhe junk food espiritual que satisfaz a fome sem fornecer nutrição real. Entre em qualquer livraria na seção de espiritualidade e você encontrará prateleiras de fast food espiritual, livros prometendo iluminação instantânea, cursos garantindo sucesso de manifestação e professores vendendo o segredo do despertar por valores exorbitantes. Tudo isso mantém os buscadores olhando para todo lugar, exceto o único lugar que os arcontes não podem alcançar: a centelha divina dentro de sua própria consciência. A colheita de energia emocional deste engano é enorme. Milhões de buscadores sinceros passam décadas seguindo professores, comprando cursos, participando de seminários, colecionando cristais, aprendendo novos mantras, qualquer coisa exceto sentar quietamente e conectar diretamente com seu próprio conhecimento interior. A frustração,
a esperança seguida de decepção, a busca constante sem encontrar. Tudo isso gera exatamente o tipo de turbulência emocional que alimenta sistemas arcônticos. Mas aqui está onde sua fraqueza fundamental aparece. Toda a estrutura de poder deles depende do consentimento humano inconsciente. Eles precisam que acreditemos em suas histórias. No momento em que paramos de acreditar que somos impotentes, separados ou dependentes de fontes externas para nossa conexão espiritual, sua influência começa a desmoronar. É por isso que os textos de Nag Hammadi foram enterrados por 16 séculos, não por acidente, mas porque contém o antídoto para o engano arcôntico. Os textos revelam que os arcontes operam através do que os gnósticos chamavam de espírito falsificado, inspiração falsa que imita a experiência espiritual autêntica, mas leva a becos sem saída. A gnose real, o conhecimento direto, não pode ser empacotada, vendida ou institucionalizada. Ela surge espontaneamente quando paramos de procurar fora de nós mesmos pelo que nunca foi perdido. A centelha divina não é algo que precisamos ganhar, alcançar ou ter ativado por outra pessoa. É nossa natureza fundamental, temporariamente obscurecida pelas histórias que nos contaram sobre nossas limitações. É por isso que quebrar a história começa a quebrar o feitiço. Quando indivíduos suficientes veem através da ilusão de separação e escassez, a própria linha do tempo coletiva começa a mudar. Novas possibilidades emergem que não estavam disponíveis enquanto permanecíamos presos nos velhos padrões narrativos. Não é apenas liberação pessoal, é transformação coletiva da própria matriz da realidade. Você pode ver isso acontecendo agora, à medida que mais luz inunda o planeta. À medida que mais pessoas despertam para a manipulação, observe como os sistemas dobram suas apostas com aumento de ruído, divisão e distração. A mídia mainstream se torna mais histérica. Os algoritmos das redes sociais empurram conteúdo mais extremo. Crises artificiais se multiplicam. Isso não é caos aleatório. É uma tentativa desesperada de manter o controle à medida que o domínio enfraquece. O maior medo dos arcontes não é nossa raiva ou rebelião. É nossa indiferença às suas ilusões. Quando paramos de alimentar o drama, paramos de acreditar nas histórias de impotência e começamos a reconhecer nossa própria natureza divina, todo o sistema de colheita de energia deles colapsa. Essa é a verdadeira arquitetura de controle. Não força física, mas o acordo inconsciente de participar de nosso próprio aprisionamento. A questão não é se você pode se libertar desta prisão invisível. É se você está pronto para parar de ser seu arquiteto inconsciente. Aqui está algo que os arcontes esperam desesperadamente que você nunca descubra. Enterrado dentro de seu próprio ser, está algo que eles não podem tocar, não podem corromper e não podem destruir. Os gnósticos chamavam isso de centelha divina, e entender isso muda tudo sobre como vemos a existência humana e nosso relacionamento com essas forças de manipulação. Esta não é alguma metáfora conceitual ou platitude espiritual reconfortante. De acordo com a cosmologia gnóstica, esta centelha representa um fragmento literal da consciência divina original, a fonte autêntica que existia antes do demiurgo começar sua criação falsificada. Pense desta forma: quando a verdadeira luz divina primeiro emanou para a existência, partículas daquela essência original se incorporaram dentro das almas humanas. Os arcontes chegaram depois. Toda a sua matriz artificial foi construída ao nosso redor, mas eles nunca puderam penetrar até este nível mais profundo de nosso ser. Por que eles não podem tocá-la? Porque a centelha divina opera em uma frequência que transcende completamente o reino deles. Os arcontes existem dentro das camadas dimensionais inferiores da realidade. Eles são mestres dos planos mental, emocional e físico, onde a maior parte da experiência humana se desenrola. Mas a centelha
nos conecta diretamente à dimensão fonte, à força criativa original que deu à luz toda a existência. É como tentar interferir com ondas de rádio usando uma rede de pesca. Os arcontes simplesmente não têm a capacidade de operar naquele nível de realidade. Mas aqui está onde seu gênio se torna aparente. Embora não possam destruir ou corromper a centelha em si, eles desenvolveram uma estratégia incrivelmente sofisticada: fazer-nos esquecer que ela existe inteiramente. Isto representa talvez seu engano mais elegante. Em vez de lutar contra nosso poder diretamente, o que não podem fazer, eles nos convencem de que não temos poder algum. Considere como isso se manifesta em termos práticos. A centelha se manifesta naqueles momentos em que você experimenta algo que parece inegavelmente real e verdadeiro, mas não pode ser explicado pela compreensão convencional. Talvez você tenha sentido durante um pôr do sol que o parou em seus rastros, não por causa de sua beleza, mas porque algo mais profundo se agitou dentro de você. Ou em conversas onde as palavras pareciam fluir através de você, ao invés de vir de você, carregando sabedoria que você não sabia que possuía. Talvez em momentos criativos, quando ideias emergiram totalmente formadas, como se baixadas de algum lugar além de sua mente pensante. Estas não são experiências aleatórias ou reações químicas em seu cérebro. São vislumbres de sua verdadeira natureza, rompendo através da estática da interferência arcôntica. A centelha se comunica através do conhecimento direto, o que os gnósticos chamavam de gnose, uma forma de compreensão que contorna completamente o condicionamento mental. É a diferença entre saber sobre a água e estar realmente com sede. Isso cria uma distinção crucial que precisamos entender. O mercado espiritual hoje transborda com experiências manufaturadas, projetadas para simular conexão autêntica. Workshops prometendo iluminação instantânea, técnicas garantindo resultados específicos, sistemas alegando desbloquear seu potencial através de métodos externos. Estes representam ensinamentos corrompidos que nos mantêm buscando fora de nós mesmos, nunca reconhecendo que o que estamos procurando já existe dentro de nós. A centelha divina não precisa ser despertada, ativada ou conquistada. Ela precisa ser lembrada e acessada. Ela esteve lá desde antes de você dar seu primeiro suspiro e permanecerá depois do último. Cada momento de presença genuína, quando você está completamente aqui sem tentar estar em outro lugar, cria espaço para a centelha se expressar. Cada ato de amor autêntico, onde você dá sem calcular retorno, permite que sua natureza flua através de você. A criatividade oferece outro caminho direto. Não a criatividade forçada de tentar produzir algo impressionante, mas o tipo que emerge quando você se torna transparente à inspiração. Músicos descrevem como a música tocando a si mesma. Escritores falam de histórias que se escrevem sozinhas. Artistas falam de pinturas que parecem se pintar. Nestes momentos, a personalidade individual se afasta e algo maior se move através de nós. Isto explica por que os sistemas arcônticos trabalham tão diligentemente para nos manter identificados com nossos pensamentos, emoções e circunstâncias externas. Quando acreditamos que somos nossos pensamentos, não podemos acessar o que está além do pensamento. Quando estamos convencidos de que nossas emoções nos definem, perdemos a consciência que observa todas as emoções. Quando pensamos que nossas circunstâncias determinam nossa realidade, esquecemos a consciência que permanece inalterada, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. A centelha contém uma qualidade interessante. Ela não pode ser contaminada por nossos erros, falhas ou escolhas ruins. Ela permanece pura independentemente do que fizemos ou do que foi feito conosco. Isto não é sobre julgamento moral. É sobre a natureza da própria consciência. Assim como o espaço não pode ser danificado pelos objetos que se movem através dele, a centelha não pode ser
diminuída pelas experiências que se movem através de nossas vidas. Aqui está o que torna isso praticamente relevante. A centelha já contém tudo o que é necessário para a liberação completa, não como potencial que pode um dia ser realizado, mas como realidade presente, esperando para ser reconhecida. A sabedoria para navegar qualquer situação, o amor para curar qualquer relacionamento, a criatividade para resolver qualquer problema, a paz que excede todo entendimento, a força para enfrentar qualquer desafio. Isso muda como abordamos o desenvolvimento espiritual inteiramente. Em vez de buscar adquirir algo que nos falta, aprendemos a remover os obstáculos que obscurecem o que já somos. Em vez de tentar nos tornar iluminados, descobrimos a luz que nunca foi diminuída. Em vez de trabalhar para conectar com o divino, reconhecemos a conexão divina que nunca foi quebrada. O maior medo dos arcontes são humanos que se lembram de sua verdadeira natureza, porque tais indivíduos se tornam imunes à manipulação. Você não pode controlar alguém que sabe que seu eu essencial permanece intocável. Você não pode enganar alguém que tem acesso ao conhecimento direto. Você não pode colher energia de alguém que extrai de uma fonte infinita. Cada momento que você passa em quietude genuína, amor autêntico, expressão criativa ou simples presença, representa tempo além do alcance arcôntico. Estes não são práticas espirituais no sentido convencional. São expressões de seu estado natural. Retornos temporários ao que você sempre foi, sob as camadas de condicionamento e distração. A centelha divina é sua verdadeira herança, seu direito de nascença real e sua liberação permanente de toda forma de controle externo. Não é algo que você precisa desenvolver, merecer ou descobrir. É algo que você precisa lembrar, acessar e confiar. E essa lembrança pode começar agora mesmo, neste exato momento, simplesmente reconhecendo a consciência que está ouvindo estas palavras. Agora que entendemos tanto a arquitetura de controle quanto a centelha divina indestrutível dentro de nós, chegamos à pergunta talvez mais crucial: como realmente começo? Existe um fluxo constante de tagarelice mental que temos aceitado inconscientemente como se fosse nosso próprio pensamento. É como ter um rádio tocando ao fundo que você se acostumou tanto que nem percebe mais conscientemente, mas ele ainda está influenciando seu humor, suas decisões, toda a sua experiência da realidade. Quando você desenvolve essa habilidade de observação, algo lindo começa a acontecer. Você começa a recuperar a soberania sobre sua própria consciência. Em vez de ser um receptor passivo de qualquer pensamento que surja, você se torna o diretor do seu próprio teatro mental. Você pode escolher com quais pensamentos se envolver e quais simplesmente deixar passar, como nuvens no céu. Isso não é sobre controlar seus pensamentos. Essa é, na verdade, outra armadilha que leva à luta interna. É sobre reconhecer que você não é seus pensamentos. Você é a consciência que os observa. Essa consciência, essa capacidade de observação consciente, está conectada àquela centelha divina indestrutível que discutimos antes. É a parte de você que os arcontes não podem tocar, não podem programar, não podem controlar. Quero te alertar sobre algo que você pode experimentar quando começar essa prática. Inicialmente pode ser desconfortável perceber quanto ruído mental você tem aceitado inconscientemente. Você pode ficar chocado com o volume de pensamentos que não estão te servindo ou perturbado por padrões que não havia notado antes. Esse desconforto é temporário e marca o início da liberdade genuína. É como limpar uma casa que esteve acumulando bagunça por anos. No começo, a desordem parece avassaladora, mas cada item que você conscientemente escolhe manter ou descartar torna o espaço mais habitável, mais verdadeiramente seu. A prática regular da observação consciente se torna a fundação para todo o desenvolvimento espiritual. Não é algo que você faz por 20 minutos pela manhã e depois esquece.
torna-se uma parte natural de como você se move ao longo do dia, pausando ocasionalmente para notar o que está realmente acontecendo em sua consciência, checando a qualidade dos seus pensamentos, mantendo essa conexão com seu saber mais profundo. O que é lindo sobre essa prática é sua imediatez. Você não precisa de anos de treinamento ou técnicas especiais. Você pode começar agora, neste momento, simplesmente notando o que está acontecendo em sua própria consciência. É assim que o feitiço começa a se quebrar, não através de rituais complexos ou conhecimento esotérico rebuscado, mas através do ato simples e revolucionário de prestar atenção à sua própria mente. Agora que você entende como observar a influência arcôntica e reconhecer sua centelha divina, precisamos falar sobre algo que os antigos gnósticos compreendiam intimamente. Essas entidades são parasitas energéticos, e eles estão se alimentando de você agora mesmo. Pense na última vez que você se viu preso em uma espiral de ansiedade sobre o futuro, ou quando se pegou rolando infinitamente pelas redes sociais, sentindo-se progressivamente pior a cada deslizar de tela. Aquilo não foi apenas um mau humor, foi uma sessão ativa de alimentação energética. Os arcontes não precisam de forma física para se sustentarem. Eles se alimentam da energia gerada por frequências emocionais específicas, particularmente os estados vibracionais mais baixos, que nos mantêm presos no modo de sobrevivência. O medo é o combustível premium deles, mas não é qualquer medo. É aquela ansiedade crônica e roedora sobre coisas além do nosso controle imediato. O medo de não ter o suficiente, de não ser suficiente, de não fazer o suficiente. Depois vem a vergonha, aquela sensação profunda de erro fundamental sobre quem somos. A raiva que nos vira uns contra os outros, em vez de nos levar ao entendimento. O ciúme que nos faz competir, em vez de colaborar. E o desespero, talvez a iguaria favorita deles. Aquele sentimento de que nada do que fazemos importa e a mudança é impossível. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Esses estados emocionais criam assinaturas energéticas reais, como frequências de rádio transmitindo do seu campo de energia. Quando você está preso nesses estados inconscientemente, você se torna um farol, atraindo essas influências parasitárias em sua direção, dando a elas exatamente o que precisam para manter seu controle sobre a consciência humana. Os gnósticos descobriram algo revolucionário sobre esse processo. Libertar-se não é sobre nunca sentir essas emoções. Isso é impossível e nos tornaria menos humanos. É sobre recusar-se a permanecer inconscientemente preso nesses estados. Aprender a reconhecer quando estamos sendo energeticamente colhidos e tomar ação imediata para recuperar nosso poder. Deixe-me compartilhar uma técnica que pode literalmente interromper o ciclo de alimentação em tempo real. No momento em que você notar que está sendo puxado para o medo, frustração ou qualquer um desses estados emocionais esgotantes, pause imediatamente. Não julgue a emoção nem tente empurrá-la para longe. Isso apenas cria mais resistência. Em vez disso, coloque sua mão no coração e respire 3 vezes, lenta e deliberadamente. Com a primeira respiração, reconheça o que está sentindo sem se tornar aquilo. Eu noto que o medo está presente, em vez de eu estou com medo. Com a segunda respiração, conscientemente traga sua energia de volta para si mesmo, imaginando quaisquer pedaços dispersos da sua atenção e força vital retornando ao seu centro. Com a terceira respiração, visualize cortando quaisquer cordões energéticos que estavam drenando sua força vital, vendo-se cercado por um campo protetor da sua própria energia recuperada. Isso não é apenas um exercício para se sentir bem. Cada vez que você faz isso, está literalmente fazendo passar fome o sistema parasitário que depende da sua participação inconsciente. Sua energia é sagrada, e no momento em que você começa a gerenciá-la conscientemente, você muda de ser alimento para os arcontes
para se tornar energeticamente intocável. Mas aqui está o entendimento mais profundo que muda tudo. Os arcontes não controlam a realidade diretamente. Eles não podem te forçar a fazer nada. O que eles controlam é a atenção. E para onde sua atenção vai, sua energia flui. É por isso que o gerenciamento consciente da atenção se torna uma forma de guerra espiritual. Você está literalmente escolhendo qual linha do tempo, qual versão da realidade você está alimentando com sua preciosa força vital. Se você sente que este conhecimento ressoa profundamente com a sua alma, que essas palavras estão despertando algo adormecido dentro de você, inscreva-se neste canal. Aqui compartilhamos os ensinamentos gnósticos que foram suprimidos por milênios, o conhecimento que pode libertar sua consciência das prisões invisíveis. Comece a prestar atenção ao que consistentemente drena sua energia na vida diária. Certas pessoas que sempre te deixam se sentindo esgotado após interações. Lugares específicos que te fazem sentir ansioso ou desconectado de si mesmo. Atividades que prometem realização, mas te deixam vazio. Mídia que te agita em vez de informar. Esses não são coincidências, são sistemas de colheita energética, e reconhecê-los é o primeiro passo em direção à liberdade. Desenvolver discernimento energético se torna crucial aqui. Seu corpo é um instrumento de sensoriamento incrivelmente sofisticado. Depois de passar tempo com alguém, sua energia se sente expandida ou contraída. Depois de consumir certo conteúdo, você se sente inspirado a criar e conectar, ou se sente raivoso e separado. Depois de visitar certos lugares, você está mais em contato com seu centro ou mais disperso e reativo. As práticas que recuperam sua energia não são apenas autocuidado. São atos de rebelião contra sistemas desenhados para mantê-lo esgotado. Tempo na natureza reconecta você a frequências que nutrem em vez de drenar. Atividades criativas geram energia em vez de consumi-la. Gratidão genuína, não positividade forçada, mas apreciação real pelo que está presente, muda toda a sua assinatura energética. Cercar-se de beleza, escolher conteúdo edificante, cultivar relacionamentos que energizam em vez de esgotar. Tudo isso se torna atos revolucionários. O que acontece quando você pratica consistentemente a recuperação energética é notável. Você começa a desenvolver um campo energético ao seu redor, que se torna crescentemente resistente à influência arcôntica. É como desenvolver imunidade espiritual. As frequências parasitárias simplesmente não conseguem encontrar aderência no seu campo de energia, porque você não está mais transmitindo em seus canais preferidos. Há algo importante para entender quando você começa esse trabalho. Inicialmente, você pode se sentir mais sensível a influências negativas, não menos. Isso não é sinal de que as práticas não estão funcionando. É, na verdade, evidência de que sua consciência espiritual está despertando. Você está se tornando consciente de dinâmicas energéticas que sempre estiveram te afetando, mas operando abaixo do seu limiar de consciência. Essa sensibilidade aumentada é, na verdade, uma forma de proteção, um sistema de alerta precoce que te ajuda a navegar ambientes energéticos com mais habilidade. O efeito cumulativo desse trabalho se estende muito além do bem-estar pessoal. Cada pessoa que aprende a gerenciar sua energia conscientemente e se recusa a alimentar o sistema parasitário enfraquece a estrutura inteira. Lembre-se, a influência arcôntica depende inteiramente da participação inconsciente. No momento em que humanos suficientes se tornam conscientes dessas dinâmicas e começam a recuperar sua energia, todo o sistema começa a colapsar. É por isso que esse conhecimento foi suprimido e por isso que essas práticas foram relegadas às margens da sociedade. Uma população que compreende gerenciamento energético e se recusa a permanecer em estados de medo crônico e esgotamento não pode ser controlada através dos métodos antigos. Eles se tornam seres soberanos, alimentando sua própria centelha divina
em vez de parasitas externos, criando a fundação para a liberdade genuína. Agora que aprendemos a observar nossos pensamentos e recuperar nossa energia desses sistemas parasitários, chegamos ao que os gnósticos consideravam a prática mais essencial de todas: a recordação, a lembrança. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre essa técnica ancestral. Não tem nada a ver com lembrar eventos do seu passado ou tentar recordar informações esquecidas. Recordação é sobre retornar a quem você era antes da programação começar, antes do condicionamento tomar conta, antes da influência arcôntica te convencer de que você era qualquer coisa menos a própria consciência divina. Pense sobre isso por um momento. Quando você nasceu, antes da linguagem moldar seus pensamentos, antes da sociedade te dizer o que acreditar sobre si mesmo, havia uma consciência pura presente. Essa consciência ainda está aqui agora mesmo, sob toda a tagarelice mental, por trás de todos os pensamentos com os quais te ensinaram a se identificar. Os gnósticos entendiam que essa consciência original, essa centelha divina, nunca vai realmente a lugar nenhum. Ela não se danifica ou corrompe. Ela simplesmente fica obscurecida por camadas de identidade falsa. É por isso que a recordação não é sobre alcançar algum estado especial ou ter experiências místicas. É sobre reconhecer o que já está presente. É como limpar poeira de um espelho. A capacidade do espelho de refletir nunca foi perdida. Estava apenas temporariamente escondida. A prática em si é enganosamente simples, e é exatamente por isso que é tão poderosa. Várias vezes ao longo do seu dia, pause o que estiver fazendo e coloque sua consciência no momento presente. Não pensando sobre o momento presente, não analisando-o, mas realmente estando aqui agora. Sinta sua respiração entrando e saindo. Note as sensações no seu corpo. Torne-se consciente do espaço ao seu redor. Mais importante, reconheça a consciência que está notando tudo isso. Aqui está a distinção-chave que torna isso diferente das técnicas típicas de meditação. Você não está tentando parar pensamentos ou alcançar qualquer estado particular. Você está simplesmente colocando sua atenção por trás dos seus pensamentos, em vez de estar pego no conteúdo deles. Imagine pensamentos como nuvens passando através do céu da sua consciência. A maioria das pessoas se identifica com as nuvens, mas a recordação te ensina a reconhecer-se como o céu. Quando você faz isso consistentemente, algo notável acontece. A urgência artificial que dirige tanto da nossa experiência diária começa a se dissolver. Você começa a notar quanto do que parecia desesperadamente importante era, na verdade, drama fabricado, desenhado para te manter preso em padrões reativos. A influência arcôntica perde seu domínio porque ela depende de você estar inconsciente, estar identificado com o fluxo de conteúdo mental, em vez da consciência observando-o. Tenho visto pessoas praticarem isso por apenas algumas semanas e reportarem mudanças dramáticas em sua percepção. Uma pessoa me disse que de repente percebeu que tinha vivido em um estado constante de ansiedade de baixo nível por anos, mas tinha se acostumado tanto que pensou que era normal. Através da recordação, descobriu uma paz subjacente que sempre esteve disponível, mas estava escondida sob o ruído mental. A beleza dessa prática é como ela naturalmente se integra à vida ordinária. Você pode praticar recordação enquanto lava louça, caminha até seu carro ou espera na fila do mercado. Esses momentos mundanos se tornam portais de volta à sua verdadeira natureza. Alguns dos reconhecimentos mais profundos acontecem não durante prática espiritual formal, mas nesses momentos simples de retornar à presença. À medida que você desenvolve essa capacidade, notará seu processo de tomada de decisão mudando. Em vez de reagir a partir de respostas programadas, os padrões automáticos que discutimos antes, você começa a responder de um saber mais profundo. Os gnósticos chamavam isso de viver da centelha. Significa que suas escolhas surgem da sabedoria divina
em vez de reflexos condicionados. É aqui que a recordação se torna mais do que apenas uma técnica. Ela evolui para um modo de ser. Inicialmente, você tem que lembrar de lembrar, conscientemente escolhendo retornar à presença ao longo do dia. Mas gradualmente, essa consciência se torna mais contínua. Você se pega naturalmente operando desse lugar mais profundo de saber, mesmo em situações desafiadoras. Preste atenção aos sinais de que essa prática está funcionando. Você desenvolverá o que parece uma bússola interna que te ajuda a navegar situações com maior clareza. Pessoas e circunstâncias que antes provocavam reações emocionais fortes podem ainda ser desafiadoras, mas você não se perderá no drama da mesma forma. Há uma parte de você que permanece estável e consciente mesmo quando circunstâncias externas são caóticas. Você pode notar que certas atividades ou ambientes que costumavam parecer atraentes começam a perder seu apelo. Isso não é sobre se tornar retraído da vida, mas sim tornar-se mais criterioso sobre onde você investe sua energia. A estimulação artificial que alimenta sistemas arcônticos começa a aparecer, vazia comparada à vitalidade genuína que você descobre na presença. Uma das mudanças mais significativas acontece em seu relacionamento com o tempo. A sensação constante de pressa, de nunca ter tempo suficiente, começa a se aliviar. Isso não é porque sua agenda se torna menos exigente, mas porque você não está mais vivendo primariamente em projeções mentais sobre o futuro ou repassando o passado. O momento presente contém sua própria espaciosidade que não pode ser medida por relógios. A recordação também se torna uma forma de oração contínua, ou comunhão com a consciência-fonte. Você não está pedindo nada, ou tentando comunicar-se com uma divindade externa. Você está reconhecendo sua unidade fundamental, com a inteligência criativa que sustenta toda a existência. Esse reconhecimento naturalmente dissolve a sensação de separação que nos torna vulneráveis a influências manipulativas. À medida que essa prática se aprofunda, você começa a ver através de ilusões que antes pareciam completamente reais e convincentes. Os dramas sociais que consomem tanta atenção coletiva começam a aparecer como produções teatrais elaboradas. Você ainda pode se engajar quando apropriado, mas não está mais inconscientemente absorto na performance. O aspecto mais profundo da recordação é como ela revela que a liberdade nunca foi realmente perdida. A prisão que exploramos ao longo desta jornada existe apenas enquanto permanecemos inconscientes de nossa verdadeira natureza. No momento em que você se reconhece como a consciência na qual toda experiência surge, as paredes dessa prisão se tornam transparentes. Isso não é sobre escapar do mundo, mas sobre engajar-se com ele de um lugar de poder autêntico em vez de reatividade inconsciente. A recordação não é apenas uma prática individual. É como nós, coletivamente, despertamos do sonho de separação que mantém esses sistemas parasitários funcionando. Cada pessoa que se lembra de sua verdadeira natureza enfraquece toda a matriz de controle, porque essa matriz depende da nossa inconsciência para manter seu poder. Quando você começa a despertar do feitiço arcôntico, algo notável acontece que vai muito além da sua libertação pessoal. Você se torna parte de um fenômeno que os antigos gnósticos entendiam, mas que a ciência moderna está apenas começando a reconhecer: o efeito de campo mórfico da própria consciência. Pense no que acontece quando você joga uma pedra em água parada. As ondulações se espalham para fora em círculos concêntricos perfeitos, cada onda tornando a próxima possível. Seu despertar funciona exatamente da mesma forma. Cada momento que você escolhe presença em vez de distração, cada vez que você questiona uma narrativa em vez de aceitá-la cegamente, cada instância onde você gera sua própria energia em vez de se alimentar de drama, essas não são apenas vitórias pessoais. São contribuições para um campo coletivo de consciência que torna o despertar mais fácil para todos os outros.
Os gnósticos chamavam isso de restauração do pleroma, a plenitude da consciência divina retornando a si mesma. Mas podemos entender isso através de estruturas contemporâneas também. A pesquisa de Rupert Sheldrake sobre ressonância mórfica nos mostra como comportamentos e padrões de conhecimento, uma vez estabelecidos por indivíduos suficientes, tornam-se acessíveis a populações inteiras sem transmissão direta. Os famosos estudos do 100º macaco demonstraram esse princípio em ação, quando um número crítico de macacos japoneses aprendeu a lavar batatas doces. Macacos em ilhas completamente separadas, de repente começaram a exibir o mesmo comportamento, apesar de não ter contato com o grupo original. A consciência humana opera sob os mesmos princípios, mas com implicações muito mais profundas. Cada pessoa que se liberta da programação, baseada no medo, não apenas salva a si mesma, ela literalmente torna mais fácil para outros acessarem esses mesmos estados de clareza e liberdade. É por isso que o sistema arcôntico trabalha tão desesperadamente para prevenir o que os pesquisadores chamam de despertar de massa crítica. Estamos testemunhando esse desespero desenrolar-se em tempo real. Você notou como o ritmo das crises fabricadas acelerou? Como as táticas de divisão se tornaram mais extremas? As distrações mais frenéticas, as campanhas de medo mais absurdas? Isso não é caos aleatório. São os estertores de um sistema de controle que está perdendo seu domínio sobre a consciência humana. Os sinais de despertar coletivo estão por toda parte, uma vez que você sabe como olhar. A audiência da mídia tradicional despencou enquanto pessoas buscam fontes alternativas de informação. Empresas farmacêuticas estão perdendo clientes para abordagens de saúde natural em taxas sem precedentes. Instituições religiosas tradicionais estão sangrando membros, enquanto o interesse em experiência espiritual direta dispara. Pessoas estão deixando carreiras corporativas para perseguir trabalho significativo, frequentemente a custo financeiro significativo, porque não conseguem mais tolerar ambientes que drenam energia. Talvez mais significativamente, estamos vendo a emergência do que eu chamo de aceleradores de despertar, tecnologias e plataformas que, apesar de serem desenhadas como mecanismos de controle, estão na verdade facilitando a expansão da consciência. A internet deveria ser a ferramenta definitiva de vigilância e manipulação. Em vez disso, tornou-se a maior rede de compartilhamento de conhecimento na história humana. Textos gnósticos antigos que estavam escondidos em bibliotecas de mosteiros por séculos, agora estão livremente disponíveis para qualquer um com um smartphone. Pesquisas suprimidas, modalidades alternativas de cura e técnicas de expansão da consciência se espalham pelo globo em minutos em vez de décadas. Os arcontes entendem essa natureza de dois gumes da tecnologia. E é por isso que vemos tentativas crescentes de censura e manipulação de algoritmos. Mas aqui está o que eles não anteciparam. Uma vez que você provou a verdade autêntica, informação censurada se torna mais atraente, não menos. Quando alguém tenta esconder conhecimento de você, sua centelha divina reconhece isso como uma violação da sua natureza fundamental como ser consciente. Isso cria o que teóricos de sistemas chamam de loop de feedback positivo. Quanto mais pesadas se tornam as tentativas de controle, mais pessoas questionam por que tal controle é necessário. Quanto mais pessoas questionam, mais elas buscam fontes alternativas de informação. Quanto mais elas encontram conhecimento suprimido, mais percebem quão extenso o engano tem sido. E quanto mais elas despertam para o engano, mais contribuem para o campo mórfico que torna o despertar acessível a outros. Podemos estar muito mais perto do ponto de virada do que a maioria das pessoas percebe. Estimativas conservadoras sugerem que quando aproximadamente 10% de uma população alcança um novo nível de consciência, isso começa a influenciar todo o inconsciente coletivo. Alguns pesquisadores acreditam que esse limiar poderia ser ainda menor, talvez tão pouco quanto 3 a 5%,
quando esses indivíduos estão ativamente engajados em trabalho de consciência e conectados a outros fazendo o mesmo. Seu papel nesse despertar coletivo se estende além da sua prática pessoal de recuperação energética e recordação. Cada conversa onde você planta uma semente de questionamento, cada vez que você se recusa a participar em sistemas que alimentam drama, cada momento que você modela como a presença autêntica se parece, essas ações contribuem para o campo mórfico de formas que você pode nunca testemunhar diretamente, mas que se espalham infinitamente. É por isso que construir comunidades de indivíduos conscientes se torna tão crucial. Quando pessoas despertas se reúnem, seja fisicamente ou virtualmente, elas criam o que pesquisadores chamam de campos de coerência, zonas de consciência elevada, que tornam estados expandidos de consciência mais acessíveis a todos dentro daquele campo. Essas comunidades servem como faróis, demonstrando formas alternativas de viver e ser que inspiram outros a questionar sua própria programação. A coisa mais poderosa que você pode fazer agora é continuar seu próprio processo de despertar, enquanto simultaneamente apoia outros nos deles. Compartilhe conhecimento responsavelmente, não forçando informação em quem não está pronto, mas vivendo de tal forma que sua presença em si se torne um convite à maior consciência. Crie ou junte-se a comunidades onde exploração espiritual autêntica é encorajada. Recuse-se a alimentar energia em sistemas desenhados para colher consciência humana. À medida que mais indivíduos fazem essas escolhas, o campo coletivo muda exponencialmente. O que antes parecia impossível, libertar-se de sistemas de controle milenares, torna-se não apenas possível, mas inevitável. Os arcontes sabem disso, e é por isso que seus esforços para manter controle estão se tornando crescentemente desesperados e óbvios. Estamos vivendo através da revolução de consciência mais significativa na história humana registrada. Seu despertar não é apenas sobre você. É sobre participar na restauração da verdadeira natureza da humanidade como seres divinos, soberanos e criativos. Cada passo que você toma em direção a lembrar quem você realmente é, traz nossa espécie inteira mais perto da libertação coletiva. Entender as mecânicas do controle arcôntico e reconectar-se com sua centelha divina através da recordação é trabalho profundo, mas é realmente apenas a fundação. A verdadeira transformação acontece quando você começa a viver consistentemente dessa consciência desperta, quando você para de meramente saber sobre sua natureza divina e começa a incorporá-la em cada aspecto da sua existência diária. Viver como consciência livre não significa que você alcançou algum estado perfeito onde nunca se sente desafiado ou confuso. Em vez disso, significa que você desenvolveu a habilidade de reconhecer quando está sendo puxado para padrões reativos e tem as ferramentas para retornar ao seu centro. Você começa a tomar decisões de um saber interior em vez da programação externa que antes dirigia suas escolhas automaticamente. Pense em como sua vida se torna diferente quando você responde a situações do amor em vez do medo. Quando seu chefe critica seu trabalho, em vez de imediatamente se defender ou colapsar em autodúvida, você pausa e pergunta: o que está realmente acontecendo aqui? Você pode reconhecer que crítica deles brota da própria insegurança deles, ou você pode genuinamente ver áreas para melhoria sem tomar isso como um ataque ao seu valor. Isso não é sobre se tornar passivo, é sobre responder da clareza em vez de reagir de velhas feridas. Essa mudança fundamentalmente transforma como você se move através do mundo. Você não está mais buscando validação dos outros porque se lembra do seu valor inerente. Você não está tentando se completar através de relacionamentos, conquistas ou posses porque reconhece sua completude. Quando você interage com pessoas, está oferecendo sua presença autêntica em vez de performar uma versão de si mesmo
que pensa que elas querem ver. Seus relacionamentos se transformam dramaticamente quando você opera dessa fundação. Em vez de padrões inconscientes de codependência, manipulação ou agradar pessoas, você se engaja com outros de cuidado e respeito genuínos. Você para de tentar mudar pessoas ou resgatá-las do bad-diz, seu próprio processo de crescimento. Você oferece apoio quando pedido, mas não toma responsabilidade pela felicidade deles ou suas escolhas. Isso cria espaço para conexões muito mais profundas e autênticas se desenvolverem. Sua vida profissional também muda. Em vez de escolher carreiras baseadas apenas em expectativas externas ou segurança financeira, você começa a escutar o que genuinamente te chama. Isso não significa que você irresponsavelmente desiste do seu emprego amanhã, mas você começa a fazer escolhas que se alinham com seu propósito autêntico. Você pode descobrir talentos que nunca soube que tinha, ou encontrar formas de trazer mais criatividade e significado para qualquer trabalho que esteja fazendo. Quando você é guiado por propósito interior, em vez de pressão externa, seu trabalho se torna uma expressão da sua natureza divina, em vez de apenas um meio de sobrevivência. Até atividades mundanas se tornam oportunidades para praticar presença. Lavar louça se torna uma meditação sobre gratidão por nutrição. Ir ao trabalho se torna tempo para reflexão interna ou respiração consciente. Fazer compras no mercado se torna uma oportunidade de fazer escolhas que se alinham com seus valores. Cada momento oferece uma chance de escolher consciência em vez de automaticidade. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Isso soa lindo, mas como você mantém essa consciência em um mundo que parece desenhado para te puxar de volta à inconsciência? É uma preocupação válida e, honestamente, requer compromisso contínuo. Você terá dias onde esquece tudo que sabe e fica preso em drama ou medo. A diferença é que agora você tem as ferramentas para reconhecer o que está acontecendo e corrigir o curso. Viver conscientemente em um mundo inconsciente, na verdade, te torna mais efetivo, não menos. Quando você não está desperdiçando energia em drama desnecessário, reações defensivas ou buscando aprovação, você tem muito mais capacidade para o que realmente importa para você. Suas decisões se tornam mais claras porque não estão nubladas por medo ou condicionamento. Seus relacionamentos melhoram porque você não está projetando suas feridas não curadas nos outros. Seu trabalho se torna mais gratificante porque você está trazendo seus dons autênticos para o que quer que faça. Um dos aspectos mais belos de viver da sua centelha divina é como isso naturalmente atrai outros que estão prontos para seu próprio despertar. Você não precisa pregar ou convencer ninguém. Sua forma de ser se torna seu próprio ensinamento. Pessoas notam que há algo diferente sobre como você lida com estresse, como trata outros, como toma decisões. Alguns ficarão curiosos e farão perguntas. Outros podem inicialmente resistir porque sua liberdade espelha o próprio aprisionamento deles. Mas mesmo isso serve como catalisador para o eventual despertar deles. Você começa a encontrar sua tribo, outros que também estão comprometidos com viver conscientemente. Esses relacionamentos são diferentes de amizades baseadas em reclamações compartilhadas, entretenimento ou compatibilidade superficial. São conexões enraizadas em apoio mútuo para a mais alta expressão de cada um. Vocês celebram o crescimento uns dos outros em vez de se sentirem ameaçados por ele. Vocês podem ser honestos sobre suas lutas sem serem julgados ou consertados. Vocês inspiram uns aos outros a continuar escolhendo consciência mesmo quando é desafiador. Sua própria existência se torna uma forma de serviço. Não porque você está tentando salvar o mundo ou consertar todos ao seu redor, mas porque está demonstrando que outra forma de viver é possível. Você é prova de que humanos podem se libertar da programação, podem lembrar de sua natureza divina, podem viver do amor em vez do medo.
Isso é incrivelmente poderoso em um mundo onde a maioria das pessoas esqueceu que tal liberdade é sequer possível. Os efeitos de ondulação se estendem muito além do que você pode ver. A pessoa que testemunha sua resposta calma a uma crise pode lembrar daquele momento anos depois, quando estiver enfrentando seu próprio desafio. A criança que vê você tratando uma pessoa difícil com compaixão aprende que há alternativas à raiva reativa. O colega que nota você tomando decisões baseadas em integridade em vez de política começa a questionar suas próprias escolhas automáticas. Isso não é sobre perfeição, é sobre